Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Uma vez eu ouvi uma frase que me fez pensar muito tempo. Dizia o seguinte: quando nós oramos, os céus se movem, o inferno treme e na terra coisas maravilhosas acontecem. Quando nós oramos, os céus se movem, o inferno treme e coisas maravilhosas acontecem na face da terra. Quando eu pergunto às pessoas: você crê no poder da oração? Todas elas me dizem sim. Eu digo: por que você não ora? Por que nós não oramos? Para mim, meus queridos irmãos, essa é a dimensão mais secularizada e mais evidente do nosso coração. Nós não oramos porque nós não cremos na capacidade de Deus de mover a história. E não achamos que a nossa oração seja de fato importante. Santo Ambrósio foi o homem que acompanhou o clamor de Mônica, mãe de Agostinho, que foi um dos grandes apologetas da história da igreja cristã. Agostinho era um rapaz, filho de uma mulher crente, mas que não queria nada com Deus. Viveu uma vida de devassidão, de pecado, de orgias, de concupiscência, e foi resgatado de uma forma tremenda. Um dia, no meio da sua angústia, ouvindo uma criança dizendo: tome e leia. E a única coisa que ele viu foi a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, leu Romanos 13 e se converteu. Quando Mônica soube que seu filho tinha se convertido, ela que tinha orado tantos anos, cerca de 25 anos por seu filho, ela foi correndo ao bispo da cidade de Santo Ambrósio para dizer: meu filho se converteu, meu filho se converteu, Deus alcançou meu filho. E Santo Ambrósio placidamente, eternamente, olhou para ela e disse: Mônica, era impossível Deus deixasse perder um filho por quem se fez tantas orações. Eu gosto de pensar nisso, meus queridos irmãos. Esse texto me desafia exatamente por isso, porque Deus está me dizendo aqui: isso é uma poderosa força da história, use desse elemento. Eu não posso ter controle sobre os cavalos negros que agem na história. Eu não posso ter controle sobre a peste que assola a humanidade. Eu não posso ter controle sobre a bolsa e as variações da economia. Eu não posso ter controle sobre o vento que se movimenta e age na história e interage com a história. Mas Deus me deu, a mim e a você, uma das maiores forças que nós podemos ter, que é o clamor de um povo que ama Deus e crê na intervenção sobrenatural de Deus na história por meio da oração. Esse amém está fraco. Nós não cremos, meus queridos, e por isso nós não vamos atrás. As coisas acontecem e nós não choramos. As coisas acontecem e nós não focamos. Alguém disse o seguinte, que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. É isso que nós precisamos trazer e Deus precisa colocar nos nossos corações. Agora, meus irmãos, esse texto aqui está falando da oração dos mártires. A Coreia do Sul teve lá em 1903 um episódio fantástico como esse que eu contei. Cerca de poucos anos depois, houve a ruptura entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E o regime comunista bateu de uma forma violenta sobre a Coreia, a ponto de dividir aquele país. Povo de uma mesma cultura, de uma mesma língua, mas de uma cosmovisão absolutamente estranha. A Coreia do Norte é país de terceiro mundo para baixo. Um país atrasado, retrógrado. A Coreia do Sul é um país de primeiro mundo. Mas quando as coisas estavam acontecendo, muita perseguição política se moveu, porque muitos recusavam deixar a Coreia do Norte e ir para a Coreia do Sul. Muitos cristãos ficaram ali e foram dura e implacavelmente perseguidos. Um dos episódios mais marcantes se deu com uma mulher piedosa, que foi colocada numa vala comum. Ela e 5 filhos foram para aquela vala, e eles, os opressores comunistas, diziam para eles: vocês precisam renegar a Jesus. Se a senhora não renegar a Jesus,
a senhora vai morrer com todos os seus filhos. Nós vamos enterrar a senhora viva. Então a senhora tem a chance agora, porque o tempo da senhora está acabando e nossa paciência também. E os meninos começaram a chorar, desesperados, dizendo: mãe, mãe. E a mãe, de uma forma muito serena, virou para os filhos e abraçou e disse: filhos, fiquem tranquilos, nós vamos jantar com o Senhor Jesus essa noite. Nós vamos jantar com o Senhor Jesus. Quando Heidler estava morrendo, sendo colocado vivo, por causa da fé que ele professava em Jesus na Inglaterra, a história nos conta que os discípulos dele, havia um discípulo ao lado dele, e eles estavam ali sendo colocados para serem queimados vivos. E quando colocaram o fogo, um discípulo, talvez tentando confortar o seu velho mentor, Heidler, que foi chamado um dos pré-reformadores, ele gritou em alta voz, dizendo: coragem, mestre Heidler, porque a fogueira que nós estamos ateando agora nunca mais será apagada da face da Inglaterra. A Bíblia nos diz aqui, meus queridos irmãos, que o sangue dos mártires clama. E haverá um dia em que as orações desses homens se reunirão com as minhas orações e com as suas orações. E a glória de Deus vai inundar a terra como a água cobre o mar. E nós veremos a Jesus e saberemos e entenderemos talvez uma das coisas mais difíceis que nós precisamos entender hoje. Mas nós entenderemos naquele dia. Nós podíamos ter orado um pouco mais. Nós podíamos ter clamado um pouco mais. Nós podíamos ter intercedido um pouco mais. Faltou ousadia das nossas orações. Faltou coragem nas nossas orações. Faltou confiança nas nossas orações. Faltou fé nas nossas orações. Se a igreja de Cristo, que me ouve hoje aqui, entender o poder da oração, eu posso declarar para vocês, meu querido irmão, que o fogo que brota em uma comunidade pequena como a nossa, se considerarmos aos olhos da humanidade, ela pode incendiar Anápolis, o estado de Goiás, incendiar a nossa nação, incendiar o mundo. Mas falta entre nós aquilo que Ezequiel capítulo 22, versículo 30 fala, quando Deus chega para Ezequiel e diz: procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha, porém eu não encontrei. A oração ainda continua sendo alguma coisa que o inferno treme quando nós fazemos. A oração ainda continua sendo alguma coisa que Satanás fustiga e aflige tremendamente os cristãos para não fazerem. Por uma razão muito simples. Ele sabe que no dia que o povo de Deus clamar, e os objetivos de um povo de Deus forem objetivos voltados para uma razão específica em relação ao reino de Deus, coisas maravilhosas e tremendas vão se dar na face da terra. Que Deus nos dê nesta noite, meus queridos irmãos, não apenas a compreensão dessas verdades, mas acima de tudo, que nos dê fogo, nos dê ardor, nos dê paixão, para que junto com aqueles que clamam pelo reino de Deus, para que o reino de Deus venha, nós sejamos um povo assim também. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos te pedir perdão. Nós queremos te pedir perdão, Senhor Jesus, pela superficialidade e pela fraqueza das nossas orações. Reconhecemos aqui hoje, Pai querido, quão distante estamos do propósito que o Senhor tem para nós. E, ó Deus, sincera e honestamente falando, nós gostaríamos de ver isso mudado no nosso coração, Pai. Nós gostaríamos de ter mais fogo na alma, Senhor. Nós gostaríamos de ter mais identificação com o Teu coração, Senhor. Para orarmos naquilo que dói o Teu coração, daquilo que mexe o Teu coração, daquilo que incomoda a Tua santidade, Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração sensível, um coração com sede, um coração
voltado para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. E agora que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.